A oração perseverante agrada a Deus e importuna a Satanás. A oração perseverante é o único meio de transformar as nossas vidas e transformar o mundo. Eu sou o pastor Pedro Lopes e quero falar com você sobre a oração como uma batalha espiritual. Jesus ensinou seus discípulos a fé e a perseverança em oração. Quando possuímos uma fé perseverante, podemos fazer grandes conquistas pela oração. A fé perseverante é elemento indispensável para a oração bem-sucedida. Jesus disse: "E tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito." Somente uma fé perseverante pode nos manter firmados na palavra em contínua oração. O ensino bíblico sobre a oração destaca a grande importância da instância e da continuidade. Este princípio da oração contínua e persistente pode ser observado em toda a extensão das Escrituras. E temos muitos exemplos de homens e mulheres que tocaram no poder de Deus porque oraram de forma perseverante. A oração da fé, portanto, é sempre com instância, com perseverança, noite e dia, continuamente, demoradamente, incessante, sempre, em todo o tempo. A oração é uma luta, é uma batalha. Somente quando nós entendemos que a oração não é apenas nós falarmos com Deus, orarmos a Deus, mas que a oração é uma batalha contra Satanás. É nós nos aliarmos a Deus contra Satanás. E aí então nós vamos entender o porquê da perseverança, o porquê da insistência, porquê nós temos de orar bastante e nos dedicarmos muito tempo à oração. Apenas as pessoas que conhecem esse outro lado da oração, a necessidade da batalha espiritual, essas pessoas então se dedicam à oração e obtêm grandes resultados através da oração. Há dois erros primários quando o assunto é a batalha espiritual: excesso e escassez de ênfase. Uns veem demônio em tudo, outros não veem demônio em nada. Aqueles que, para cada conflito e cada problema, põem a culpa nos demônios. Outros ignoram completamente a esfera espiritual e o fato de que a Bíblia nos instrui que a nossa batalha é contra forças espirituais. Satanás é real, mas muitos cristãos parecem ignorar isso. Para eles é como se Satanás não existisse ou não passasse de um ser inofensivo. Muitos crentes hoje estão perdendo a batalha na guerra espiritual porque não têm um conhecimento adequado sobre a origem, as obras de Satanás e de como vencê-lo. Jesus, ensinando seus discípulos a respeito da oração, ele diz: "Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha."
Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Aqui está claro que Jesus disse que a oração é uma batalha contra Satanás. É uma peleja, é uma luta contra o império das trevas. É por isso que Jesus, na parábola do juiz iníquo, ele fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Está claro que, para Jesus, a oração é uma batalha contra o império das trevas, contra Satanás. E também o apóstolo Paulo, na maioria das suas epístolas, das suas cartas, onde ele se refere à oração, ele usa termos assim, com toda a perseverança, sem cessar, noite e dia. São os termos que Paulo usa quando se refere à oração. Vamos ver em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E o porquê dessa batalha espiritual? Com a entrada do pecado no mundo e a queda do homem, Satanás passou a governar esse planeta. Jesus o chamou de o príncipe deste mundo. Paulo o denominou o Deus deste século. E João afirmou: o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso, nem tudo o que acontece nesse mundo é pela vontade de Deus. Satanás influencia, controla, domina e escraviza pessoas através das quais age nesse mundo. E agora eu quero mostrar para você também o que diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, sobre as obras do diabo e qual deve ser a nossa atitude em relação. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Veja o que Pedro diz aqui. O diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Isto é, através da oração, através da batalha espiritual. Tiago também fala do poder da oração que traz cura aos enfermos, e a oração da fé curará o enfermo. Ele diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ele fala do poder da oração que é feita com perseverança, com instância. No capítulo 4 de Tiago, a partir do versículo 5, ele diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui está claro, Tiago deixa claro que a oração tem dois lados. Ele mostra os dois lados da moeda, não apenas o lado de se submeter a Deus, de orar a Deus, mas também o lado, o dever, a responsabilidade que nós temos de resistir ao diabo e fazer com que ele fuja de nós. Tiago aqui está dizendo que o crente deve se humilhar, se submeter, se sujeitar ao Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, mortificar a sua carne, depender do Espírito Santo na oração, receber a graça do Senhor, através de se sujeitar ao Espírito Santo, se sujeitar ao Senhor e entrar em batalha espiritual contra Satanás, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus veio ao mundo e na cruz derrotou Satanás, garantindo a nossa vitória total. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Porém, Satanás, como um grileiro, como um poceiro, precisa ser despojado, pois ele ocupa ilegalmente o que não lhe pertence. Devemos usar a autoridade dada por Deus para impor a derrota a Satanás e desfrutar as bênçãos que Deus nos deu em Cristo Jesus. A batalha espiritual é uma guerra entre o bem e o mal. De um lado, anjos, do outro, demônios. Nessa luta, você não pode ficar neutro. Ela pode decidir o seu futuro e o destino da sua família. As coisas absurdas que sucedem a cada instante não são normais. Os crimes, as tragédias, as injustiças, as distorções sociais, a destruição desenfreada na família, a diminuição dos valores morais e da ética. Esses males não vêm de Deus, nem acontecem por uma casualidade. É o que a Bíblia chama as obras de Satanás. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 também, nós temos um resumo das obras de Satanás. Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vejo nesse versículo um resumo das obras de Satanás. Há 4 princípios sobre a batalha espiritual que devem ser conhecidos de todos os crentes. Primeiro, os demônios existem. Não se trata de mitologia, nem fruto da imaginação. Segundo, os demônios são causadores de diversos males. Terceiro, os demônios devem ser expulsos em nome de Jesus. E quarto, expulsos os demônios, sucedem bênçãos. É por isso que Jesus diz aqui em Marcos, capítulo 3, versículo 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. É através da oração que nós amarramos Satanás. É através da oração que nós tomamos posse das bênçãos. E nessa batalha espiritual não há neutralidade. Você não pode ficar indiferente, você não pode ficar em cima do muro. Veja o que Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Vamos, portanto, nos unir a Jesus e a sua igreja em oração, a fim de destruir as obras do diabo.